A avareza. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Lucas 12:20. Diante do cosmo abundante e generoso, com infinitas possibilidades de progresso e de engrandecimento de valores, somente o ser humano se expressa com mesquinhez e avareza, preocupado com a posse efêmera. Que lhe pareceria garantir a perenidade da vida e segurança existencial. A falsa conduta social de acumular para de ter é remanescente do instinto primário. Que se assegura da possibilidade de retenção da presa para o repasto futuro. Sem dar-se conta da variedade de recursos que se encontram em torno e servirão para a preservação da vida. Essa força quase incoercível, porque ancestral, fincada no ego, responde pelos conflitos sociais e econômicos, políticos e psicológicos, que arrastam multidões ao desespero, escravizando o sentimento e as aspirações pela posse. Que se expandem na área da afetividade como herança patriarcal de tudo quanto se encontra à sua volta, é-lhe de propriedade. Nesse sentido, a família, os amigos, os objetos são sempre seus, sem que, por sua vez, se permita doar aos outros. Tal condicionamento leva o indivíduo, na sua masculinidade, à prepotência sobre o feminino frágil e pecador, responsável pela sua perda do Éden mitológico. Jesus, homem, à luz da psicologia profunda, arrebentou esse pressuposto de dominação patriarcal, realizando a superior androginia figurativa quando harmonizou o seu ânimos com a sua ânima em perfeita identidade de conteúdos, o que lhe permitiu transitar pelos diferentes comportamentos emocionais, não tendo a mesma qualidade de conduta. Jamais lhe aconteceu a predominância essencial de um conteúdo psicológico em detrimento do outro. Que sempre se encarrega de contrabalançar a atitude, destacando o ser essencial e não o seu exterior. Essa dualidade será sempre vivida em tal elevação que ele superou o ambiente em que viveu, destacando-se pela qualidade de valores adotados e propostos, sem jamais desvincular-se do programa que veio trazer ao mundo.
revolucionando as mentes e preparando-as para o advento da nova era. Nessa conduta, desvelou Deus todo o amor sem a terrível herança patriarcal que o transformava em um monstro esquecido da própria criação, na qual a dualidade é fundamental para a unidade. Eliminou a futura conceituação teológica de que Deus oferecera o sangue do seu Filho para aplacar a própria fúria. Desse modo, salvando a humanidade que, a partir daí, estaria justificada do seu erro ancestral. O ser humano, que se teria afastado de Deus pela desobediência, somente se reconciliaria com Ele mediante Cristo. Que seria a ponte do sacrifício em favor da redenção de todos os homens e mulheres. No estudo neotestamentário em que um homem lhe pede que recomende a seu irmão para com ele dividir a herança, que era motivo de litígio entre os dois, o mestre lhe respondeu, interrogando: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Em seguida, após uma breve reflexão, acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que possui. Para que ficasse inolvidável a lição, narrou então a parábola do rico, que era dono de terras. Que cuidava de ampliar a fortuna até o excesso. E quando já não mais tinha onde armazenar os haveres, propôs-se a dormir e a gozar, a desfrutar de todos os bens até a exaustão, esquecendo de que naquela noite o Senhor da vida lhe tomaria a alma. Ressuma nessa história o patriarcado da consciência, na simbologia do juiz que querem imputar a Jesus. Como figura masculina ancestral desencadeada, que era predominante no comportamento jurídico e social da época. Jesus jamais veio para julgar e condenar, dividir e justificar. Isso significaria deixar o sentido profundo da sua mensagem, tornando-o trágico em sua construção de amor. Nessa postura psicológica do patriarcado reminiscente, seria olvidada a realidade do feminino, mesmo que inconscientemente. Evitando a harmonia integrada que responde pelo ser perfeitamente identificado com a vida, sem injunções caprichosas ou fragmentações dominantes.
Nunca o homem Jesus foi dominado, segundo a psicologia profunda, por representações inconscientes e arquetípicas. Os seus arquétipos procediam de outras imagens ancestrais, representativas de parâmetros vitoriosos superiores, que transcendem ao entendimento comum, portanto, sem dominações fragmentadas. Dessa forma, ele não era juiz, não impunha a lei, vivia e sofria ensinando a submissão aos códigos, mesmo quando injustos, com o objetivo de estimular cada ser a ascender aos patamares superiores do pensamento e da consciência. Libertados de qualquer retenção no egoísmo ou na inferioridade competitiva existente nos escalões inferiores da transitoriedade carnal. A questão da riqueza assumiu, na Boa Nova, a postura relevante. Porque verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes da ambição, mas aqueles que se fizeram pobres do espírito de avareza, de paixões inferiores, de angústias, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra com os dons da renúncia, da abnegação, do amor, que se engrandece até a postura da caridade. Essa busca ininterrupta a que se deve entregar o ser humano é o desafio psicológico do autoencontro, da descoberta da realidade espiritual, do sentido profundo da existência além do campo das formas objetivas e sensuais. Assim somente se pode entender o significado essencial da Boa Nova que ele veio trazer ao mundo. Para que o mundo se libertasse da sua sombra coletiva e o ser humano iluminasse o seu lado escuro com a claridade da consciência lúcida, elevando-se a níveis cósmicos mais felizes e completos. A missão inteligente do ser humano na Terra é a de promover o próprio como o progresso geral. E aí reside o fim providencial da riqueza, que estimula a criatividade com fins nobres e a dignificação espiritual, mediante a ampliação do pensamento que se desveste das couraças do mito para realizar obras em favor do seu crescimento emocional e moral. Através da postura do amor surge a compreensão de como aplicar-se à riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam todos os seres com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos,
alterando as paisagens íntimas através das conquistas que lhes são apresentadas. A caridade, então, assume novas características, dignificando aquele que necessita. Por facultar-lhe conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde, por meio do próprio esforço que investe no trabalho honrado e que lhe é facultado pelo possuidor de riquezas. Essa forma de aplicar a sã virtude da caridade faz que mais se auto-enriqueça o administrador do que apenas amelhando nos cofres da usura e da avareza, nos quais perde totalmente o significado conforme é atribuído pela sociedade aos bens materiais. O transcurso de uma existência corporal é sempre de rápida expressão de tempo e de lugar. Porquanto o carro orgânico passa com muita velocidade quando se considera a dimensão do futuro e da intemporalidade do presente. Viver-se esse presente tempo como presente dádiva em constante serviço de construção interior. Exercendo a ação de enriquecimento geral é o dever que cabe aos possuidores de riquezas. Que as tornarão abençoadas pelos contributos que espalharem em torno dos seus recursos. Mais importantes, porém, do que esses bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos, são aqueles de ordem emocional, espiritual, moral e social. A inteligência que sabe administrar a existência corporal, a memória que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno. O sentimento do dever depoente da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. São esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. A fortuna, seja como for que se manifeste, é alta a responsabilidade de que o seu detentor terá que prestar contas. Inicialmente a si mesmo, pelo assodar da consciência responsável, quando desperta e impõe a culpa pelo seu mau emprego. E diante da consciência cósmica, da qual ninguém se evade por presunção, capricho ou infantilidade emocional. Na pobreza ou na riqueza, o ser adquire experiências valiosas que lhe devem constituir patrimônio de crescimento no rumo do infinito
nessa marcha inexorável pela busca de Deus, ampliando a capacidade de servir e de amar. Porquanto, de um para outro momento, pode soar-lhe uma voz que dirá: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. E que sentido terá tudo que foi ou não armazenado, senão quando aplicado com elevação e sabedoria? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco.